bem-vindos ao programa Hipnose com Inês Marcel. Esse programa que vem te trazer informações sobre essa fascinante ferramenta de melhoramento pessoal. Hoje eu estou aqui com a Shirley Moraes, ela é de Salvador, na Bahia, e também é coautora do livro Hipnose Terapêutica. A Shirley escreveu um artigo interessantíssimo e nós vamos falar dele já já. Shirley, bem-vinda. Obrigada, Inês. Muito bem. Obrigada. Você veio lá de Salvador? Bom dia. Vim de Salvador. Tava calor lá? Bastante. Carnaval agitado, aí o calor ainda é humano também, né? Pois é. Shirley, você escreveu um artigo sobre hipnose no âmbito educacional. E nós estamos curiosos para saber o que hipnose tem a ver com educação, né? E tenho certeza que esse é um dos artigos mais lidos e mais concorridos na procura. E eu quero saber um pouquinho por que você decidiu escrever sobre esse assunto. Bom, Inês, eu comecei a escrever sobre esse assunto porque na minha formação inicial eu sou pedagoga. E eu amo educação também. Uhum. E no consultório eu via que algumas pessoas vinham por questões mesmo de doenças, sendo professores, tinham as doenças da profissão, né? Uhum. E sendo aluno, às vezes tinha dificuldade de aprendizado. E então a gente ficava preocupado, assim, desejando como é que eu conseguiria auxiliar essas pessoas da melhor maneira. E encontrando a hipnose dentro de um consultório de uma hipnoterapeuta que você talvez não conheça, mas a Inês Marcel. Ela é hipnoterapeuta. Eu me lembro bem de você no consultório. A Shirley já esteve no meu consultório como minha cliente, vinda lá de Salvador, aqui em São Paulo, para passar em consulta terapêutica. Muito bem, lembrei disso. Hoje já está aqui como minha colega de trabalho, né? Tá vendo? Que bom. Isso é fascinante, não é? Sim. Você conhecer uma ferramenta e depois ter acesso a aprender essa ferramenta para utilizar na vida de outras pessoas. E logo mais à frente nós vamos falar um pouquinho sobre como você também pode ter acesso a aprender essa ferramenta. Vamos ouvir aqui a história da Shirley. Então você veio ao meu consultório E aí eu vi que realmente a hipnose podia fazer diferença na vida das pessoas. Porque eu comecei a gostar da hipnose no curso de psicanálise. Uhum. E eu fiquei fascinada e queria fazer esse curso. E em Salvador tinha alguma formação, mas não era o suficiente. Então eu comecei a vir para São Paulo, Campinas, viajar e fazer as formações em hipnose. Então fiz algumas formações e fui convidada para fazer um trabalho com os professores. Porque os professores às vezes não sabiam lidar com os alunos, tinham que corrigir provas, estavam estressados. E aí eu pensei, por que não levar esta ferramenta para o âmbito educacional, né? E aí comecei a fazer dinâmicas, atividades e o grupo se encantou. Usei metáforas, inclusive uma das metáforas que nós vimos no seu curso, a menina do vestido azul, né? E eu achei bem interessante. Quando eu vi a metáfora lá no seu curso, eu falei, puxa, essa metáfora tem tudo a ver com a educação. E comecei, então, a levar a hipnose para os professores. Esse foi o primeiro passo. Inclusive, é o foco do artigo, né? E muitas das pessoas começaram, então, a se perceber. Puxa, realmente, o que eu estou fazendo aqui? Qual o meu objetivo dentro da escola? E como eu sou referência? Porque, às vezes, a gente esquece que também é humano e também tem sentimentos, né? Claro, os professores, os líderes. Né? E que, assim, como é que eu posso melhorar vidas se eu não consigo estar bem comigo mesma, né? E aí nós desenvolvemos o projeto Ser Humano. E aí dentro de ser humano a gente até coloca o E e o U, porque ser eu humano. Sim, né? ser E ficou bem interessante. Quando você me chamou para fazer o livro, eu falei, puxa, escrever algo sobre... Eu tinha alguns casos, alguns fatos dentro do consultório, mas assim, por que não escrever sobre algo que poderia atingir mais pessoas, né? Claro, e num âmbito que realmente o professor ele faz a diferença na sala. Eu li o seu artigo e adorei.
E no seu artigo você conta de uma experiência que você fez com alguns professores. Sim. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa experiência que você fez, que foi a experiência de uma dinâmica especial da xícara de chá, né? E como essa experiência transformou a vida daqueles professores. Então, eu comecei a dinâmica, né, levando várias xícaras diferentes. Porque tem aquela metáfora das xícaras de chá. E aí tinham xícaras baratas, xícaras caras, xícaras de porcelana, xícaras de plástico, de vários formatos e vários tamanhos. E coloquei o sachêzinho de chá, a água, e cada um ia escolhendo o tipo de chá, a quantidade de chá que queria, e tomando. E depois nós começamos a conversar. Eu li a metáfora, contei a metáfora para eles, né? E aí a gente começou a conversar assim, que o mais importante, na verdade, do que as xícaras que foram ali escolhidas, era o conteúdo, o chá. Excelente. E que nós percebemos que as mais bonitas e as mais caras foram escolhidas primeiro, né? Então, todo mundo quer o melhor para si. Todo mundo quer o melhor para si. Mas nós fazemos boas escolhas sempre, queremos fazer boas escolhas, né? Mas a importância estava no conteúdo, né? No conteúdo. E você viu mudança por uma simples dinâmica? Sim. Metafórica? Sim, porque além da metáfora, nós conduzimos para que eles refletissem quem eram eles, né? Quem sou eu? Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim, depois de ter analisado o que eu quero, o melhor para mim. E eles ainda tiveram o prazer, o privilégio também, de passar por um processo de indução depois disso, né, ao transe formal. E assim, foi muito lindo, muito bonito. Eles se entregaram mesmo. E depois disso, para você ter noção se eu não me engano, foram 17 professores. 2 deles desistiram da profissão. Olha só. Porque eles tinham outros desejos, outros anseios. Se permitiram viver seus sonhos. Eles sempre reclamavam, né? Por que eu não estou feliz, eu não estou satisfeito e eu não aguento mais isso, mas não faziam nada para sair dali. Ficava acabou sendo uma zona de conforto, né? Então eles se permitiram. Bom, se aqui não está bom para mim, onde estará? E eles se permitiram, encontraram, estão bem. Muito bem. E aí nós ficamos muito felizes. Eu estou curiosa em saber uma coisa. Eu sou muito curiosa e estou curiosa em saber isso. Você disse que induziu os professores a um processo de transe. Os professores não tinham medo? Porque você que está aí do outro lado, pode ser que tenha um pouquinho de medo quando se ouve falar em hipnose ou em transe. Eu quero saber da Shirley. Como foi isso? Os professores tiveram Eles primeiro adoraram. medo? Adoraram, eu não tenho dúvidas. No momento, nós preparamos todo o espaço. Então, quando eles chegaram, eles acharam, assim, tudo muito diferente, né, do convencional, porque eles foram para uma reunião pedagógica e lá tinha, de um canto, xícaras de chá. Foi a pegadinha do malandro. No outro canto, tinham colchonetes e travesseiros e fronhas, né, lençóis. Então, assim, o que eu vou fazer com tudo isso? Então, eles se permitiram. Eu falei que eles iriam passar por um processo de relaxamento profundo, né? E aí eles simplesmente curtiram, entraram. Aproveitaram a oportunidade. É o que nós mais desejamos, né? Que a pessoa que nos procura ou que tem a oportunidade de passar pelo processo, que se permitam. Né? Eu constantemente sou procurada por pessoas que vêm com esse medo ou essa curiosidade sobre o transe, sobre a hipnose. E a Shirley está aqui nos contando que é um processo tão natural que ela aplicou numa reunião pedagógica, com sucesso absoluto. Isso é incrível. Eu quero fazer uma pequena pausa para que você aí do outro lado da telinha possa acompanhar alguns flashes do dia do lançamento do livro Hipnose na Prática Terapêutica. Nós voltamos já já. No dia 16 de fevereiro, na unidade Jardim Paulista da Livraria da Vila, ocorreu o lançamento da obra Hipnose Terapêutica.
O livro reúne 25 artigos que revelam um aspecto científico da terapia com hipnose. O objetivo maior é despertar no leitor os seus potenciais. Meu artigo no livro foi Hipnose no âmbito educacional. Ele fala a respeito justamente do uso da hipnose nesse local que às vezes é tão sofrido, né? O professor, ele trabalha com muitas pessoas e quando ele não está bem, não tem como ele também tratar bem o aluno. Então a gente faz hipnose com o aluno, com o professor e com os pais, mas nesse livro especificamente a gente trata só sobre o professor. E aí eu dou algumas dicas, uma dica de quando eu fiz essa atividade. Você pode adquirir a obra por meio do site www.auroravita.com.br. Olá, eu sou Inês Marcel, sou terapeuta, atuo com hipnose e programação neurolinguística. A terapia com o uso dessas ferramentas ficou também conhecida como terapia super breve, por conta da sua eficácia e rapidez no processo. Hoje eu vim aqui contar para você como é que funciona o processo de hipnoterapia. Esse é um processo bastante diferente daqueles processos prontos que existem aí no mercado. O processo de hipnoterapia é um processo personalizado. Para isso, para um processo personalizado e eficaz, nós precisamos fazer uma anamnese. A anamnese é uma grande entrevista, onde nós poderemos conhecer você um pouquinho melhor, onde poderemos descobrir qual é o seu estado atual, onde eu poderei fazer a leitura dos seus mapas mentais e então encontrar uma maneira para que a modificação seja aceita na sua mente subconsciente. Você pode estar se perguntando quantas sessões serão necessárias. Lembre-se, é uma terapia super breve e na anamnese nós poderemos determinar o número de sessões. A mente humana é muito subjetiva, as pessoas pensam de formas diferentes e é nessa anamnese que você poderá me contar tudo o que você espera desse tratamento. Como eu te disse, a anamnese é uma grande entrevista. Então é necessário que você também venha com a mente aberta, com o coração puro, porque é na anamnese que você vai poder me contar um pouquinho da sua história. Eu sei que a sua mente está curiosa para saber como funcionam as sessões, eu vou te contar. Você vem até o consultório e num ambiente seguro e confortável, nós vamos fazer o acesso à sua mente subconsciente. E aí você vai acessar um estado de conforto, de tranquilidade, uma sensação gostosa de bem-estar. E durante esse processo de relaxamento, com essa sensação gostosa de bem-estar, eu poderei fazer as sugestões específicas para o seu caso. As sugestões que nós detectamos lá naquela anamnese. E assim, conseguiremos colocar na sua mente aquela sua nova forma de pensar, de agir, de sentir e de perceber as coisas, reprogramando a sua mente para que você possa ser a pessoa que você tanto deseja ser. E após passar por esse processo de terapia super breve, eu fico aqui pensando em como será a sua vida, livre dos medos, livre das angústias, livre das inseguranças. Entre em contato conosco, agende a sua anamnese, eu estou te esperando. Muito bem, estamos de volta aqui com a Shirley e nós queremos agora saber um pouquinho, Shirley, sobre como funcionam os atendimentos lá em Salvador. Você faz atendimentos individuais terapêuticos, não é isso? Sim, é isso. Eu quero que você me conte um pouquinho sobre como funciona o seu processo. Então, em Salvador eu atendo no Nitidamente Instituto, né? É um instituto que eu criei junto com alguns parceiros, justamente porque, assim,
em Salvador eu sentia falta de alguns cursos, de alguns aperfeiçoamentos. E como eu atendo na parte clínica, e sei que também tem vários outros colegas que atendem, né, que podem ter acesso a essa ferramenta, então nós unimos treinamentos e atendimento clínico. Puxa, que legal. E aí é bem bacana o espaço, com isolamento acústico, todo preparado, com conforto, carinho. Sabe aquele carinho que você sempre dá nos seus cursos? Que a gente já está acostumado? Então, eu me espelhei, né, nesse tipo de carinho também, no carinho que eu sempre recebi. E aí organizei o Nitidamente. Lá eu atendo de segunda a sexta, né? Com os atendimentos individuais, e a gente tem o curso que está sempre disponível no site. E qual é o seu site? Para as pessoas poderem acessar e ter acesso a essa agenda e ao seu conteúdo, qual é o site, o endereço? É o www.nitidamente.com.br. É só lembrar da mente nítida. Muito bom, muito bem. Tem a mente divertida do filme? Sim, né? Nitidamente. Uma boa associação. Uma associação hipnótica, inclusive. Tem que aproveitar com a mestra, né? Muito bem. A Shirley está aqui falando de mestra, de já ter feito um curso meu. A Shirley, como eu disse lá no começo, primeiro foi minha cliente de consultório. Passou pelo processo na cadeira mágica, como nós bem dizemos, né? E depois disso, se encantou por conhecer a ferramenta e aí já vinha de estudos da hipnose e pôde passar pelo processo também de fazer um curso de hipnose comigo. E você vai encontrar também a minha agenda de cursos no www.auroravita.com.br. Acesse lá também e você vai ter informações sobre os cursos. Para atendimentos lá em Salvador, está aqui a minha indicação, a Shirley. Para atendimentos aqui na região sudeste, eu estou à sua disposição no mesmo site citado ainda há pouco. Shirley, eu particularmente me encanto com a hipnose, sou apaixonada pela hipnose e hoje o Aurora Vita é um instituto totalmente voltado para as técnicas de desenvolvimento pessoal. O meu encantamento é por conta da rapidez na solução e no processo. A hipnose é também conhecida como terapia super breve. E eu gostaria de saber, Shirley, como tem acontecido os processos lá? Tem sido tão rápidos? As soluções têm chegado tão rápido para as pessoas? Tão rápido quanto o seu pensamento. Excelente. Sim, Neise, o pessoal tem gostado justamente por isso. Porque quando você atende com hipnose, consegue realmente agilizar o processo, né, de melhora. Então, as pessoas conseguem perceber isso com tranquilidade, né? Eu jamais preciso o número de sessões. Como eu posso traçar um plano de trabalho, né, para ele, preparar a consulta, preparar a sessão, porque você sabe que nós não fazemos nada de improviso, a gente prepara aquela sessão. Claro, né? Tudo muito preparado com carinho. Com atenção. E personalizado para aquela pessoa. Sim. Né? O processo terapêutico com hipnose é um processo personalizado. Nós vamos desenvolver um tratamento específico para você. E isso é o mais importante, por isso dá tão certo. E por isso que eu preciso da anamnese. Claro. Porque eu sei o estado onde ela está, eu sei o estado que ela quer alcançar. E o que a gente vai fazer nesse percurso juntos, né? Que nós vamos fazer juntos. Porque eu digo sempre, eu não faço se você não fizer. Claro. Né? Muito bem. E aí, após a anamnese, você preparou uma sessão, a pessoa vem para a sessão e a sessão tem duração de quanto tempo? Geralmente de 1h, 1h20. É o tempo necessário para fazer todo o processo. Sim, é um tempo suficiente. A anamnese geralmente leva 50 minutos. Excelente. O início dela geralmente é 50 minutos. Porque eu digo que a gente não termina a anamnese naquele primeiro momento, né? Sim, claro. A gente começa, fecha um início desse tratamento, mas a gente vai colhendo informações durante as próximas sessões e que são essas informações que nos dão subsídio para utilizar, inclusive, a fala dele, né? O que ele traz no seu mapa. Né? A anamnese, né? Para quem está nos assistindo e não sabe, é uma maneira que o terapeuta tem de fazer a leitura dos seus mapas mentais.
Então, quando a Shirley fala de mapas, talvez você não entenda o que ela queira dizer, mas eu quero te explicar. A leitura dos seus mapas mentais possibilita que o terapeuta entenda como você pensa, por que você pensa e para que você pensa dessa maneira. E descobrindo assim os seus mapas, podemos alterar a rota, né? E reprogramar a sua mente. E, Shirley, já na primeira sessão a pessoa tem um resultado? Sim. Incrível isso, sim, né? Sim. E é muito bom quando você percebe que às vezes a pessoa chega com dor, ou chega ansiosa, ou mesmo algumas pessoas que não conseguem mais voltar, por exemplo, ao trabalho. Claro. Né? Porque chega no ambiente de trabalho, se sente mal, não consegue realizar a sua atividade. Então, assim, é muito interessante o relato. Teve um cliente, inclusive, que eu achei tão bonitinho. Ele falava assim, nossa, eu nunca relaxei tanto. É uma das frases que eu mais ouço. A frase que eu mais ouço é: isso é muito bom. Shirley, eu quero te fazer mais uma pergunta sobre o seu artigo. Você escreveu sobre hipnose no âmbito educacional. Sim. Porém, você atende como terapeuta. Sim. Você atende muitos professores? Alguns. E quando os professores te procuram, qual é a principal queixa? É justamente a angústia de ter que voltar para a sala de aula. Eles se sentem meio que impotentes diante dessa nova realidade social, diante de tantas coisas. Às vezes eles se sentem inseguros, às vezes eles se sentem até não cuidados nisso, porque a cobrança é muito grande. Sim. Então, cobra que ele termine a atividade, que ele faça planejamento, que ele corrija a atividade do aluno, que ele dê conta de uma nota boa, por exemplo, no Enem, o aluno tem que passar no Enem, né? Então, como ele dá conta de toda essa demanda se ele está fragilizado, com depressão e vários outros sintomas? Eu atendo também muitos professores, inclusive professores que estão afastados por conta de depressão, ansiedade, e tenho tido um resultado excelente, onde os professores têm desejo ou de voltar a ministrar aula ou de buscar uma nova profissão, o que me deixa muito feliz, porque faz com que ele possa voltar a trabalhar, voltar a ser ativo, né? E lá no seu consultório as pessoas chegam com muitas dúvidas? Bastante. Você recebe bastante e-mails com dúvidas? Bastante. Uma delas é mais comum, assim, eu vou voltar? Essa também é a dúvida mais comum. E para sanar todas as suas dúvidas, nós temos um e-mail, um canal de comunicação. E você pode nos enviar sua dúvida para hipnose@auroravita.com.br. E se você é do tipo que ainda não se rendeu à tecnologia e prefere escrever uma cartinha, nosso endereço vai estar aqui embaixo para você. Pode escrever uma cartinha que eu terei prazer em responder. Porque algumas pessoas ainda gostam do romantismo poético das cartas, né? Eu sou uma delas. E eu adoro responder os e-mails e as cartas pessoalmente. É bom. Shirley, eu estou muito satisfeita por ter tido você, primeiro como minha cliente, depois como minha aluna, hoje como uma colega de trabalho de sucesso e como parceira no livro Hipnose na Prática Terapêutica. Eu estou bem satisfeita com o nosso primeiro filho. Sim, né? Com certeza, um parto. E eu quero ter você muitas vezes mais aqui. Quero que você volte sempre. Obrigada. Você é bem-vinda ao Aurora Vita, você é bem-vinda ao meu programa, você é bem-vinda à minha vida. Obrigada, Inês. Você também na minha. Muito obrigada. Obrigada a você que está nos assistindo. Eu também quero agradecer a você que está nos assistindo, te deixar o meu muito obrigada por essa companhia tão agradável e dizer que eu espero você no próximo programa. Até lá!